Galera, bom dia, bom dia. Aqui é o professor Zeca. Vamos ter uma aula hoje de eletrostática, beleza? Galera, o que vem a ser eletrostática? Eletrostática é a parte da física que estuda cargas elétricas estáticas em repouso. Mas se liga, ó. Quem são as cargas elétricas que a gente vai trabalhar? Galera, a gente vai ficar trabalhando com as cargas, ó, que constituem um átomo. Sabe que o átomo é dividido em duas partes, né? Lembra de átomo da aula de química? Que todo o corpo é feito por átomos que se juntam, formam moléculas, e aí por diante, até chegar ao Zeca, uma cadeira, e aí vai. O átomo a gente pode dividir em duas partes. Aqui no meio a gente tem um núcleo que possui nêutrons e prótons. E girando ao redor aqui a gente tem uma região chamada de eletrosfera. Zeca, onde é que ficam os elétrons? Boa! É a região em que ficam os elétrons, beleza? As cargas elétricas, as cargas elétricas que a gente vai trabalhar, ó, são prótons e elétrons. Por convenção, próton é uma carga positiva, elétron é uma carga negativa. E o nêutron não possui carga líquida. O nêutron é neutro. Zeca, por isso que o nome dele é neutro? Isso mesmo, porque ele não tem carga elétrica. Teve um cara que descobriu, ó, quanto que valia a carga do elétron. Ele viu que a carga do elétron valia aproximadamente 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Coulomb. Beleza? Ó, vou botar aqui, ó. Coulomb. Zeca, o que é coulomb? Eu nunca entendi esse negócio de coulomb antes. Olha, coulomb é simplesmente a unidade de carga elétrica utilizada para medir a quantidade de carga. Assim como a gente utiliza metro para medir distância, quilograma para medir massa. Será que eu não estou entendendo? Ó, mas um cara fala assim para ti, ó, bicho, hoje eu corri 10 quilômetros. Tu vai dizer assim para ele, velho, não entendi o que é esse quilômetro aí no final. Tem sentido essa pergunta? Claro que não tem, né? Não tem nem que o cara entender. Quilômetro é a unidade utilizada para medir distância. Claro que tu tem um parâmetro na tua cabeça e tu sabe o que é 1 quilômetro. Certo? Então quando ele fala 9 quilômetros, 10 quilômetros, 11 quilômetros, tu tem noção, ó, de mais ou menos quanto que é. Agora, coulomb tem o mesmo sentido. É simplesmente uma unidade utilizada para medir carga elétrica. A única coisa é que provavelmente, se eu falo para ti que é 2 coulombs, 3 coulombs, 4 coulombs, tu não tem noção de quanto que é. Mas acredite, ó, 1,6 coulombs é carga elétrica pra caramba. Para eu ter 1,6 coulombs, eu tenho que ter 10 quinqualhões de elétrons. É um bocado de elétron, né? Então, ó, o cara tem que ficar calmo ou relaxado com relação a isso. Coulomb é só unidade de carga elétrica, mais nada. É a unidade que tu vai utilizar para medir quantidade de carga. Quando o cara descobriu a carga do elétron, automaticamente, ele também descobriu a carga do próton. Zeca sempre precisava fazer outra experiência, sempre precisava fazer outra experiência. Porque eles sabiam que o átomo ele era neutro. Ou seja, né, os átomos da natureza, a não sei que se tornassem íons, eles possuíam carga elétrica, que a gente vai representar por quê? Total, zero. E normalmente os átomos possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se um átomo possui 10 prótons, dá uma olhadinha lá na tabela periódica, aula de química, ó, ele vai ter 10 elétrons. Se ele possui 20 prótons, vai ter 20 elétrons. Claro, se ele é neutro, é porque cada próton é anulado por um elétron, ou cada elétron é anulado por um próton. Para que os dois se anulem, eles têm que ter cargas em quantidades o quê? Boa, iguais. Caso o próton tivesse uma quantidade de carga o dobro da do elétron, para cada próton teria que ter 2 elétrons. Se é 1 para 1, é porque eles possuem quantidades de cargas iguais. A única coisa diferente neles é o sinal. Beleza? O elétron vai ter carga negativa e o próton carga positiva. Ok? Então, quantidade de carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quantidade de carga do próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E lembra, né? Coulomb é simplesmente, ó, unidade de carga elétrica. Beleza?
Cara, normalmente, ó, os átomos são neutros ou carregados? Neutros. Normalmente os corpos que são feitos de átomos, então, eles são neutros ou carregados? Boa, neutro. O que significa um corpo ser neutro? Hein? Significa que ele não possui carga elétrica? Perfeito. Errado, né? Ele possui. Só que ele possui cargas positivas e cargas negativas, ó, em quantidades iguais. Beleza? Já que quando as quantidades não são iguais, quando o corpo tiver mais carga positiva ou mais carga negativa, a gente fala que ele está eletrizado. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que a gente consegue eletrizar um corpo. Beleza? Cara, eletrizar então é pegar um corpo que é neutro e deixar ele carregado eletricamente. Então, como é que se faz para eletrizar um corpo? Vamos supor que a gente pegasse um corpo aqui, ó. Esse amarelo é um corpo, tá? E ele possui 1, 2, 3, 4, 5 prótons. E possui 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Cada próton anula um elétron, a carga total desse corpo aqui vale 0. Tudo bem? O Zeca, mas um corpo tem um pouquinho de próton assim? Claro, na verdade não. Na verdade, todo o corpo vai ter bilhões e bilhões e bilhões de prótons e bilhões e bilhões e bilhões de elétrons. Aqui é só um exemplo para te entender. Então o normal é que aconteça isso, a quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Daí a gente consegue dar uma mexida. A gente consegue fazer esse corpo ficar com mais prótons do que elétrons. Por exemplo, ele continua com seus 5 prótons, beleza? Seus 5 prótons. Só que agora ele tem 3 elétrons apenas. Se a gente conseguir fazer isso, ó, a carga total desse corpo aqui, ela é positiva. E a gente fala que o corpo está eletrizado positivamente. Ó, cuidado, ó. Uma pegadinha que rola às vezes no vestibular é falar o seguinte, ó. Um corpo com carga elétrica positiva não possui cargas negativas. É errado, ele possui. Só que para ele ficar positivo, ó, a quantidade de cargas positivas tem que ser maior do que a quantidade de carga negativa. E é claro, também a gente poderia dar um jeito, de repente, né, de fazer o corpo continuar com seus 5 prótons, beleza? Só que ele ganha elétrons, ele começa a ter mais elétrons. Sei lá, tem 7, 8 elétrons, ali eu botei 8. Nesse caso aqui, ó, como ele possui mais cargas negativas do que positivas, a carga total desse corpo aqui vai ter sinal negativo. Tudo bem? Beleza? Quando que o corpo está eletrizado, então, positivamente, quando sobra carga positiva. Quando que está eletrizado negativamente, quando sobra carga negativa. Ok? Zeca, como é que a gente faz para deixar ele positivo ou negativo? Olha só, por querer, percebe que eu não mexi na quantidade de prótons. Eu falei assim, eu dei um jeito para ele ter menos elétrons e dei um jeito para ele ter mais elétrons do que prótons. Mas a quantidade de prótons eu não mexi. Por que, Zeca? Lembra aquela figurinha que a gente botou antes? Eu posso até botar aqui de novo rapidinho. Ó, a figurinha que eu botei antes ali. Tá? Opa! A figurinha que eu botei antes, ó. Olha só onde é que estão os prótons e olha só onde é que estão os elétrons. O próton está lá fechado no núcleo, um negócio pequenininho pra caramba. Beleza? Que o homem nunca viu, aliás, o homem não viu nenhum átomo, certo? E que para mexer nele dá um bicho. É impossível, Zeca? Não é. Existem reações nucleares, mas é difícil pra caramba, né? É mais fácil a gente mexer num próton ou num elétron que está girando ao redor. Obviamente no elétron, né? Se a gente fosse meter a mão aqui para pegar alguma coisa, ó, o que a gente pegaria primeiro? Um elétron que está girando ao redor. Então, na verdade, ó, é possível mexer nos prótons? É. A gente vai mexer nesse conteúdo? Não. Porque é um negócio difícil pra caramba, né? Então, se o corpo é neutro, né? Como é que eu faço para ele ficar negativo? Eu tenho que mexer nos elétrons. Opa, como é que eu faço para ele ficar positivo primeiro? Eu tenho que mexer na quantidade de elétrons. Galera, para ele ficar com menos elétrons, ele tem que ganhar ou perder elétrons. Boa. Um corpo que é positivo, ó, é um corpo que perdeu elétrons. Ok? E para ele ficar negativo, hein, eu tenho que fazer ele ficar com mais elétrons do que prótons. Certo?
Como eu não posso mexer na quantidade de prótons, como a quantidade de prótons não pode diminuir, o único jeito de ele ficar negativo é aumentando a quantidade de elétrons. Então, um corpo que fica negativo é um corpo que perde ou ganha elétrons, certo? É um corpo que ganhou elétrons. Então, no eletrostático, a gente vai mexer apenas com os elétrons. Sempre que rolar uma eletrização, sempre que a gente carregar um corpo neutro, ou a gente botou elétrons dele, ou a gente retirou elétrons dele. Zeca, como é que se calcula a quantidade de carga que tem cada corpo? Ó, vamos chamar aqui, ó, corpo A, corpo B e corpo C. Tudo bem? Eu vou achar a quantidade total de carga do corpo A. Certo? Como é que eu vou achar essa quantidade de carga total do corpo A? Claro, a quantidade de carga total é a carga líquida, é o que sobra. No corpo A, ó, empatou, não sobra nem prótons nem elétrons. Cada próton é cancelado por um elétron. Então a carga total dele vale 0. Beleza? Como é que eu vou calcular a quantidade de carga total do corpo B? Ó, quantidade total de carga do corpo B. O corpo B sobrou 2 prótons, né? Próton anula elétron, próton anula elétron, próton anula elétron. Sobrou 2 prótons. Então a quantidade de carga total do corpo B é positiva. Ok? E quanto que vale? Quanto que vale a carga de cada próton? Lembra, eu botei antes, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19. Se sobrou 2 prótons, é só multiplicar 2 por 1,6 vezes 10 na menos 19. A carga total do corpo B, então, ó, beleza? Vai ser mais 3,2 vezes 10 na menos 19 coulomb. Certo? Quanto que vale a quantidade de carga do corpo C? Quantidade de carga do corpo C. Primeiro, ó, no corpo C sobrou prótons e elétrons. Vamos ver aqui, né? Cada próton anula um elétron. Sobraram 3 elétrons. Sobrou elétron, a quantidade total de carga dele é negativa. Beleza? Como é que se calcula? Sobrou 3 elétrons, né? Quanto que é a carga total de cada elétron? 1,6 vezes 10 na menos 19. 3 vezes 1,6 dá 4,8. Então isso dá 4,8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Essa é a carga total do corpo C. Galera, percebe, a gente pode fazer uma equação geral para isso, né? Galera, dá de montar então uma equação geral para determinar a quantidade de carga total de um corpo. Como é que se calcula a quantidade de carga total de um corpo? Basta multiplicar a quantidade de elétrons que está sobrando, ou a quantidade de prótons que está sobrando, que a gente chama de carga líquida, beleza? Pela carga do próton ou a carga do elétron. Como a carga do próton e do elétron são iguais, eu posso deixar uma equaçãozinha aqui, ó, que a quantidade total de carga vai ser o número de cargas sobrando, N é o número de cargas que está sobrando, vezes a carga de um único elétron, certo? Daí já sabe, ó. Se tiver próton, no final tu põe um sinal positivo. Se tiver elétron sobrando, no final tu põe um valor negativo. Uma coisa importante aqui é o seguinte, né? Quantidade de carga é uma grandeza quantizada. Como assim quantizada, Zé? Cara, uma grandeza quantizada, ó, é uma grandeza que é dividida em quanta? Ou melhor, né? Em quanto? Quantum são porções mínimas de determinada grandeza física. No caso da carga elétrica, ó, como a gente trabalha só com o elétron e o próton, a quantidade mínima de carga que existe para a gente, por enquanto, é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Isso é um quantum de carga. Quantum é a porção mínima. Zé, que tu tem outro exemplo para dar? Em física é meio complicado, porque as outras coisas que são quantizadas, energias e tal, vocês não trabalharam ainda. Mas a gente pode pensar assim, ó. Imagina que numa padaria cada bala custa 10 centavos. Então, o quantum
de custo da bala é 10 centavos. Não existe uma porção menor do que 10 centavos. Beleza? Se tu for nessa padaria comprar bala, tu pode sair de lá dizendo que comprou 25 centavos de bala? Boa, não pode. Né? Por que não pode? Porque a porção mínima é 10. Se a porção mínima é 10, o que tu gastasse necessariamente tem que ser um múltiplo inteiro de 10. Concorda com o Zeca? Tu pode comprar 30 centavos de bala, 3 balas, 40 centavos de bala, 50 centavos de bala, R$1 de bala, mas nunca 25 centavos de bala. Zeca, o cara tá de desconto. Não, 6 conto. Desconto não tá valendo. Beleza? Então, ó, o valor da bala é quantizado. É dividido em porções mínimas, certo? E o que tu vai gastar sempre tem que ser um múltiplo desse valor mínimo. Entendeu o que é quantizado? Então, quantidade de carga ela é quantizada. Existe uma porção mínima de carga, que é a carga do elétron. A carga de um corpo, ó, pode ser 2 vezes a carga do elétron. A gente está falando em módulo, tá? Esquecendo o sinal. Porque pode ser 2 vezes a carga do próton também. Mas o valor vai dar o mesmo, concorda? A carga de um corpo pode ser 3 vezes a carga de um elétron. Pode ser 4 vezes a carga de um elétron. 5 vezes a carga de um elétron. Vamos supor, para facilitar, ó, que a carga do elétron vale 2. Bom, 2. Tá? Esquece 1,6 por enquanto. A carga do elétron vale 2. Se a carga do elétron vale 2, eu posso dizer que um corpo tem quantidade de carga 6? Pode ou não? Pode, né? É só estar sobrando nele 3 prótons ou 3 elétrons. Vamos esquecer o sinal. Certo? Eu posso dizer que um corpo tem quantidade de carga 12? Posso. 6 elétrons. 26? Posso. 13 elétrons. 25? Não. Beleza? Não existe 12 elétrons e meio. Ou é 24? Ou é 26? Pode ter quantidade de carga 10? Pode. 9? Não. Ou é 8 ou é 10. Então uma questãozinha bacana que poderia surgir numa prova é te perguntar o seguinte, quer ver? Ó? Deixa eu... Ó, é te perguntar o seguinte, ó. Um corpo, te afirmar, né? Um corpo possui quantidade de carga igual a 5 vezes 10 na menos 19 coulomb. E perguntar o seguinte, se essa quantidade de carga é possível ou não, se a alternativa está certa ou errada. Como é que a gente faria? A gente faria assim, né? A quantidade de carga vai ser sempre o número de prótons ou o número de elétrons que está sobrando vezes a carga de um único elétron. A quantidade de carga, ó, é 5 vezes 10 na menos 19, segundo ele. O N eu quero saber, e o E vale 1,6 vezes 10 na menos 19. Claro, tem 10 na menos 19 dos dois lados, o que faz? Perfeito, corta, né? Corta esse com esse. Tudo bem? Daí 1,6 que está multiplicando passa dividindo. N é igual a 5 dividido por 1,6. Então o cara vai dividir, né? 5 dividido por 1,6. Daí tem aquela manhãzinha de divisão com vírgula que tu já sabe. A vírgula numa casa para a direita que a gente mete um 0. 16 dividido por 5 dá 3, né? 16 vezes 3, 48. Sobrou 2. Não precisa nem continuar mais, ó. Essa quantidade de carga é impossível. Por que, Zeca? Porque, ó, 2 para dividir por 16, agora é 16, né? 2 para dividir por 16 não dá. A gente teria que botar uma vírgula aqui, botar um 0. Então isso aqui daria vírgula 1. Sobrava 4. E aí, né? Não existe 3,1 elétrons. Ou é 3, ou é 4. Então a carga do corpo ou é 4,8, ou é 6,4. 5 não dá. Entendeu como é que é o esquema? Quantidade de carga é quantizada. Ela tem que sempre saltar de 1,6 em 1,6, em 1,6, em 1,6. O quantum de carga, meu Deus, quantum de carga elétrica vai ser exatamente a carga do elétron. Beleza? Anota aí, ó. Quanto é a menor porção? Será que eu já ouvi falar em quanta? Quanta é o plural de quanto. Tudo bem? Beleza? Entendeu como é que se calcula a quantidade de carga? Perfeito? Isso é importante. Fechou? Agora a gente vai ver o seguinte, né?
Como é que se faz para eletrizar um corpo? Como é que se faz para ele perder elétrons e ganhar elétrons?